Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o Sérgio Gomes e hoje eu quero dar início a mais uma reflexão bíblica aqui, trazendo uma palavra especial para o teu coração. Eu creio que esta palavra vai falar, ao teu coração, edificar a fé, porque nós precisamos, irmãos, a cada dia mais nos empenharmos na palavra do Senhor, ter conhecimento da palavra do Senhor, para que nós possamos viver bem, porque os dias são maus. A palavra de Deus fala lá em Efésios que o dia mau ele aparece para todos nós. E quando esse dia mau aparecer, como é que você vai se comportar para vencer esse dia mau? É importante, irmãos, nós estudarmos diariamente a palavra de Deus. Para darmos início à nossa mensagem de hoje, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim, irmãos: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue aos anos dos quais venhais a dizer: não tenho neles mais contentamento. Veja que quando a gente pega essa primeira palavra aí, lembra-te, ou lembrar-se, ou lembrar, essa palavra na Bíblia, irmãos, ela sempre subtende a uma ação. Veja comigo que lá em Gênesis capítulo 19, versículo 29, vem narrando ali, a história de Abraão, de como foi destruída a cidade de Sodoma e Gomorra, os livramentos que Deus deu, Veja que quando Deus ele interveio na vida de Abraão, foi para o seu próprio bem, E veja comigo, vamos ler aqui, Gênesis capítulo 19, versículo 29. E está escrito assim, irmãos: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Veja que a promessa, que como nós já pegamos a história de Abraão, nós entendemos, que Deus ele fez um pacto com Abraão por causa da sua obediência, por causa da sua fé, E Deus falou: olha, Abraão, a sua descendência será tão numerosa que ninguém vai poder contar, assim como a areia do mar e as estrelas do céu, que ninguém pode contar, assim será a sua descendência, Abraão. E todos os povos da terra serão descendentes de ti pela fé. Aleluia. Então, irmãos, veja que quando a gente se lembramos de Deus e nós submetemos a sua vontade, Ele move uma ação ao nosso favor. E que ação é essa, irmãos? Ele nos guarda, Ele nos perdoa, Ele cuida de nós, Ele cura, Ele liberta, Ele dá vida, o fôlego de vida. E o mais importante, Ele sabe, irmão, tudo que a gente precisa antes mesmo da gente pedir algo para Deus. Aleluia. E irmãos, primordial, todos os dias devemos nos lembrar do nosso Criador, porque foi Ele que criou todas as coisas, E nós temos que ser gratos por tudo a Deus, Agradeça a Ele pelo fôlego de vida, pela sua saúde, pela sua família. E se você está precisando de uma cura ou de uma libertação, não se desespere, mas creia, tenha fé. Deus está movendo mil coisas ao teu favor. Se você crer, você será liberto, você será curado em nome do Senhor Jesus. É pela fé, irmãos, que nós obtemos aquilo que os olhos da gente não podem ver, mas nós acreditamos que aquilo existe. Como está escrito, irmãos, olha, veja bem, livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E ainda está escrito, Hebreus capítulo 11, no versículo 6, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você busca a Deus com todo o seu coração, então não se preocupe,
porque hoje é dia de recompensa para a sua vida. Quanto mais você ouve a palavra de Deus e se aproxima de Deus, mais fé você tem. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que de sorte que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe outro modo, irmãos, de você obter fé, senão ouvindo a palavra de Deus e estudando a Bíblia. E durante, irmãos, toda a nossa caminhada da vida, né, desde o primeiro dia do nascimento até os dias de hoje, você é protegido por Deus. Muitas coisas o inimigo tem se levantado, né, traçado para tentar te derrubar. Muitas vezes até te pegou mesmo, fez com que você caísse, se entristecesse, até mesmo foi duro para aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas Deus estabeleceu um plano, irmãos, para cada um de nós. Ele tem plano na tua vida, Ele tem plano na minha vida. Então esse chamado, desde da mocidade, Ele já vem nos alertando, nos mostrando qual o caminho da salvação, o caminho da verdade, através, né, de pessoas influenciadas no Evangelho, através, né, de pessoas também que Deus usa, irmãos, sem ter conhecimento. Veja que como Deus é lindo, Deus é onipotente, soberano. Ele sempre, irmão, vai estabelecer nas nossas vidas planos para que no futuro a gente possa enxergá-lo, aceitá-lo. Veja que coisa linda. Aleluia. E pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Foi por Jesus Cristo que nós recebemos a nossa salvação. Veja que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E nós, irmãos, como está escrito aqui em Efésios capítulo 4, versículo 24, nós temos que nos revestir do novo homem, para que nós possamos, irmãos, viver na plenitude da santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Veja o que está escrito. Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. À medida, irmãos, que somos revestidos do novo homem, ou seja, a nova criatura, que segundo Deus criou, é criada em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Nós também, irmãos, devemos permanecer, né, na perfeita justiça e santidade. Por quê? Antes que venham os maus dias e os anos dos quais venhais a dizer: não tenho nele mais contentamento ou mais prazer, né? Não tenho mais nele vontade de viver. É isso que está escrito no livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Você sabia que você já nasceu ganhando? Você nasceu já com a vitória. Veja bem, desde o tempo da concepção da sua geração dentro do ventre da sua mãe, né? Veja bem que existiam milhões de espermatozoides para fecundar um único óvulo, né? E veja bem que cada um tentava fecundar, e Deus, olhando ali aquela situação, fala: esse aqui não, passou todos, menos você. Você foi escolhido por Deus a fecundar aquele óvulo. Aí Deus permitiu que você nascesse. Você cresceu, passou por muitas coisas, mas hoje você está aqui. Deus já te escolheu desde o ventre da tua mãe, e hoje Ele está aqui te dando a vitória. Receba, né? Porque Deus tem grandes planos na tua vida. Irmãos, nós precisamos ficar mais firme na presença de Deus. Ainda que venham as lutas, as perseguições, né? Calúnias, porque no mundo nós teremos aflições, como o Senhor Jesus falou. E ainda que nós ficarmos tristes com algumas situações que acontecem no nosso dia a dia, nós não podemos baixar a nossa guarda. Devemos sim manter a nossa fé viva e eficaz, porque Deus, irmãos, Ele sempre vai fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Você que está passando por alguma situação, está triste, até pensando em largar tudo, sabe? Não fica assim, não. Deus, Ele tem grandes planos na tua vida.
Somente mantenha a sua fé. Busque a Deus. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, porque Ele tem grandes coisas ainda para fazer na tua vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venhais a dizer: não tenho nele contentamentos. Lembre do Senhor, lembra-te de Deus, e Deus fará grandes coisas na tua vida. Hoje, Deus está te chamando, está te convocando para assumir essa responsabilidade de servir ao Senhor. Amém? Esta é a mensagem, e que Deus possa vos abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.